Oi gente, tudo bem? Eu tô de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz essa cômoda. É uma cômoda inspirada no Romero Brito. É um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer aqui no ateliê, porque eu adoro cor. Quem conhece meu trabalho, quem me acompanha sabe que eu amo cor, que minha casa é colorida. E é isso, eu vou mostrar pra vocês. O primeiro passo é o seguinte, essa cômoda é de MDF, então eu vou simular para vocês em placas de MDF, tá? Porque eu não tenho outra cômoda dessa aqui. E o MDF é o seguinte, gente, a gente precisa lixar, mesmo que ele já venha lixado, é bom a gente passar uma lixa bem fininha e retirar bem o pó com o pano seco, para a tinta aderir melhor, tá bom? Eu vou usar a tinta PVA fosca, que é aquela tinta para artesanato. Tá bom? Mas você pode fazer com esmalte base água, você pode fazer até com spray. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como faz com PVA, tá bom? A gente vai precisar de rolinho e pincel para fazer essa peça. Eu vou colocar a tinta para facilitar. Isso você vai fazer na peça inteira, tá? A gente precisa aplicar ou um fundo universal ou uma tinta PVA branca para aderir todas as outras tintas. Olha, eu preciso aplicar muito bem isso daqui, não deixar nenhuma falha no MDF. Preciso deixar muito bem branquinha. Olha, eu vou passando o rolinho bem de leve para cobrir muito bem. Eu acho que essa cômoda eu nunca fiz em lugar nenhum, né? Fez no Santa Receita. Ah, é verdade, eu fiz o passo a passo dessa cômoda no Santa Receita da Claudete Troiano, lá na TV Aparecida. Aqui eu já tenho uma branca. E aí, o que acontece? Esse processo aqui é o que você vai fazer em toda a cômoda, tá? Eu vou pintar essa madeira de amarelo para simular todas as outras. Então, você vai aplicar, se você tem uma cômoda, você vai aplicar primeiro em toda a cômoda o branco, e depois, com a tinta PVA, você vai pintando as partes coloridas. Funciona da mesma forma, tá? Olha, eu vou passar o amarelo. Lembre de lavar o rolinho entre uma cor e outra. Olha, gente, já passei o amarelo. E aí, foi o que eu disse. Você vai pintar todas as cores. Aqui, olha, no caso, essa minha primeira tampa, ela é amarela. A textura dela, que são os círculos, que são laranja. Então, a minha base é amarela. Aqui é o rosa, aqui o roxo, aqui o azul. Então, você vai decidindo aí as cores que você quer. Não precisa se limitar a essas cores aqui. E aí, eu já tenho aqui todas as cores que eu já pintei. Isso daqui seriam as tampas das minhas gavetas, tá bom? Eu vou começar pelo amarelo, que já tá bem sequinho. Aí, como a gente faz? Eu vou pegar a tinta laranja. Eu tenho aqui, olha, esse batedor de stencil, que ele já é redondinho. Então, ele facilita bastante o trabalho, ó. E aí, eu vou carimbando. Olha, e não tem importância se ficar falhadinho, tá bom? Se ficar falhado, depois a gente conserta com o pincel. Na verdade, eu uso esse carimbo aqui só para marcar, para eu não ter que riscar com um lápis. E aí eu venho reforçando aqui, olha, eu vou dando umas carimbadinhas e pronto. Agora eu vou fazer o rosa. As listras eu faço com uma fita crepe. Então eu coloco uma aqui na borda, venho com outra e coloco do ladinho, encostadinha. Passo bem o dedo e eu posso arrancar essa daqui. E eu vou usar sempre essa fita como um guia. Olha, eu venho com ela aqui e já tiro a outra. Aí eu quero uma listrinha mais fininha. Então, olha, eu venho aqui e coloco mais coladinha. E assim a gente vai fazer até o final. Se eu quiser uma listra mais grossa, eu deixo a fita uma do ladinho da outra. Eu deixo ela dupla. E aí quando eu retirar aqui, eu vou ter uma faixa grossa aqui. Agora eu vou usar um rosa bem clarinho. É quase branco. Lembra, gente, de passar bem o dedo na fita para não borrar, tá? A gente não quer que esse trabalho fique borrado. Então, para ter uma listra bem perfeitinha, a gente passa bem o dedo. Eu vou colocar mais um pedacinho de fita aqui no meio das duas, para eu ter certeza que não vai manchar.
eu venho com o rolinho, eu umedeço bem o rolinho, e aí com a mão bem leve, eu venho fazendo as listras. Olha, e aí eu não posso deixar essa fita muito tempo, por isso a gente já tira na hora. Eu terminei de pintar, eu já tiro. Não adianta falar, ah, eu vou esperar secar. Não, essa fita crepe não pode ficar muito tempo em contato com essa tinta. Olha como já fica um efeito bem legal. Agora nós vamos fazer a lilás. Essa daqui eu vou fazer flores. Para eu fazer essas flores, eu vou fazer a mão livre. Eu faço uma bolinha e aí venho fazendo as pétalas. Olha, eu vou pegar um pincel redondinho. E aí eu venho aqui, olha, com cuidado. Eu geralmente eu faço só com o pincel. Eu tô fazendo com lápis para vocês verem como é fácil, mesmo riscando, que vai facilitar o trabalho. E esse tipo de desenho não precisa ser muito certinho, tá? E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu uso qualquer pincel que tiver na minha frente para fazer, porque a gente nem sempre tem todos os pincéis. Pincel para flor, pincel para folha. Então, gente, usa o pincel que você tem aí na sua casa. Usa o que você acha que vai dar certo. O que facilita para você é esse que você tem que usar. Aí, prontinho essa parte, você vai fazer em todas as suas flores. E você faz a flor também do jeito que você quiser. Eu venho com amarelo aqui no meio e dou umas batidinhas. Minha flor tá quase pronta. Agora eu preciso deixar secar. Agora eu vou fazer a tampa listrada azul. Deixo um espacinho aqui. Passo bem o dedo e vou pra próxima. E você não precisa seguir essas cores que eu tô usando aqui. Você vai usar a cor que você tem em casa, tá? Ou a cor que você mais gosta. Olha, essa eu vou fazer assim. Aí eu vou colocar a tinta azul aqui e fazer a mesma coisa. Passo bem o dedo, olha, para fixar bem a fita. E você pode fazer essa mesma coisa com uma esponjinha. Se você não quiser usar o rolinho, você usa a esponjinha. Você vai dando aquelas batidinhas aonde você precisa pintar e pronto, já você vai ter o mesmo efeito que o rolinho. O pincel eu não gosto muito porque eu acho que o pincel a gente não consegue controlar a quantidade de tinta que a gente vai aplicar. Olha, terminei de pintar, já tiro. Olha, eu já tenho as listras. Agora a gente vai deixar secar. Olha, gente, enquanto seca as nossas tampas, eu vou fazer agora a lateral, que é essa que vocês estão vendo aí, que é o coração, tá bom? Eu já risquei aqui com lápis o coração. E aí eu vou passar um fundo branco também por cima desse amarelo. Olha, eu risquei com lápis o coração e aqui nesse meio eu vou passar a tinta branca. Eu vou usar o branco 2 vezes aqui, que eu vou fazer os círculos brancos, só que para essa cor ficar mais forte, eu vou usar o branco de fundo. Tem gente que tem preguiça de usar o branco, fala, ah, eu vou passar a cor por cima do jeito que tá, e aí depois não sabe porque não gosta. A cor fica esquisita, fica estranha. Olha, eu tô usando um pincel muito macio. Olha, cuidadosamente eu vou passando para não ficar muita marca. E o que eu tava falando da tinta é o seguinte, gente, muitas vezes a gente compra a tinta e aplica a tinta do jeito que ela vem ali na embalagem. Aí você compra um rosa, por exemplo. Você vai passar no MDF, sem o fundo branco, não vai ficar. Então você colocando o fundo branco, com certeza a cor rosa que você comprou, o azul, o roxo, vai ficar da cor que tá na embalagem. Porque você tem esse fundo já preparado para receber a tinta. Isso serve também para quando eu vou pintar a parede? A mesma coisa para a parede. Tem muita gente que quer mudar, tem a parede azul. Ah, eu quero colocar um amarelo. Lembra que isso vai dar diferença. Muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar. Sabe quando você vai pintar o cabelo em casa e você quer aquela cor que tá na embalagem e não fica? É por isso, é lógico que no cabelo você não vai fazer o fundo branco, mas existe essas misturas de cores. Você vai colocar uma cor no teu cabelo, teu cabelo é preto, você vai colocar um vermelho, ele não vai pegar. Para isso você precisa descolorir. E com a pintura é a mesma coisa, a gente faz esse fundo branco que é para preparar. Olha, prontinho, agora a gente vai deixar secar para eu poder aplicar o preto aqui e a cor azul aqui no meio. Olha, gente, já secou.
E agora o que eu vou fazer? Ali ele é azul, só que é um azul diferente desse daqui. Eu vou colocar um pouco de tinta. Vou pegar um pouquinho de amarelo e vou misturar. Vou colocar mais um pouco de azul, porque eu coloquei muito amarelo, pra gente chegar bem próximo de um azul turquesa. Eu não quero que fique verde. Eu quero só que fique bem parecido com um turquesa. Vou colocar um pouquinho só de branco, pra clarear um pouco essa tinta. Só pra ficar um azul diferente. Olha, agora eu já pintei. Agora a gente vai deixar secar. Olha, eu já pintei as bolinhas de branco aqui. E agora com um pincel mais fino, eu vou fazer esse contorno aqui. Para fazer esse contorno, eu prefiro usar um pincel um pouquinho mais firme. Mesmo que ele marque a pintura, depois eu venho e faço uma segunda demão. Mas eu acho que ele fica mais fácil de fazer assim. Se você preferir um pincel mais macio, não tem problema, faz com pincel macio. Parece que vai dar tudo errado quando você está fazendo esse tipo de pintura, mas no final vai dar tudo certo, você vai ver. E agora eu tenho um truque para quem tem medo do pincel fininho. A gente pode usar também, sabe aquela tinta permanente, aquela caneta permanente? Essa minha aqui, olha, tem duas pontas, uma fininha e tenho essa grossa. Eu vou usar a fininha aqui pra gente fazer uns arabescos, uns desenhos. E aí com a mão bem levinha, olha, eu já vou criando alguns desenhos. Eu vou fazer isso na peça inteira. E com a ponta mais grossa, eu venho com cuidado aqui e contorno a minha bolinha. Olha como o desenho já vai ficando muito mais bonito. Eu faço isso em todo o desenho. Se você fosse fazer, Beto, você faria com a caneta ou com o pincel? Ah, eu faria com a caneta. Pincel... eu prefiro também. Eu acho que a caneta dá uma firmeza a mais. E o risco acaba ficando mais certinho, né? Sim. Com a caneta. E assim, olha, como aqui, ó, se você vê que ficou tortinho, a gente vem com a caneta e conserta. Não tem problema, não precisa ficar tudo da mesma grossura. Esse desenho é assim mesmo. E isso também é questão de treino. Eu tenho dia que eu tô péssimo pra fazer isso. Tem dia que eu borro, que eu não quero esperar secar. Tem dia que eu prefiro fazer com o pincel. Olha como já fica mais bonito o desenho contornado. E aí a gente deixa secar bem e depois a gente vem dando os retoques com a própria caneta. Olha, eu vou passar por cima do fininho, que nós achamos que não apareceu muito bem. Então eu vou tentar fazer o mesmo movimento, só que com a ponta grossa da caneta, que vai aparecer muito melhor. Olha como o desenho já fica outra coisa. E agora eu vou fazer as tampas das gavetas. Aqui também eu vou usar a mesma caneta para fazer o círculo. Se você tiver habilidade, você pode vir com um pincel bem fininho e a tinta preta. Eu vou fazer assim para vocês verem que funciona mesmo. Na hora de fazer isso daqui, vale até aquela tinta relevo, sabe? Que já vem com o biquinho, que também é bem prática para fazer esse tipo de contorno. E a ideia desse tipo de pintura é realmente parecer com uma pintura mais infantil, que é o que dá a graça na nossa peça. Agora, a nossa flor. Com a flor, a mesma coisa. Eu vou contornar. Olha como ela já fica bem mais bonita, tá vendo? Ela aparece. E assim você vai fazer em todas as peças. Olha, com essa daqui dá pra gente fazer a mesma coisa. Na minha eu preferi não fazer. Mas se você quiser que essas listras apareçam mais, você usa a régua e a caneta também e vem fazendo o risco. Tá vendo que já vai aparecendo mais? E aí, eu finalizo essa peça geralmente com verniz spray transparente, tá? É isso, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouquinho. Muita gente me pediu
para fazer o passo a passo dessa cômoda e muita gente tem medo desse tipo de pintura, mas isso é só questão de treino, foi o que eu disse. Tem dia que a gente tá com a mão tremendo um pouquinho mais, a gente não tá com a mão firme, mas não desiste. Vai fazendo, começa com uma coisinha pequena, aí você vai fazendo até você ter segurança para fazer numa cômoda maior, um quadro maior. É isso, tá bom? Espero que vocês realmente tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Se você chegou aqui no canal por um acaso e assistiu esse vídeo e gostou, assiste os nossos outros vídeos. E se você gostar dos outros vídeos também, se inscreve aqui no canal, tá bom? E não esquece de ativar as notificações no sininho que fica aí do lado, para você ser o primeiro a saber quando eu postei um vídeo, tá bom? É isso aí, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.